Esse menino nasceu com o level mais alto, só que por um engano ele acabou sendo abandonado pelos próprios pais. E aí galera, eu sou o Giópolis, e antes de começar esse vídeo eu peço para que você deixe o seu like e se inscreva no canal, porque só assim eu vou saber que vocês estão gostando do vídeo e vou trazer mais. Então chega de enrolação e bora começar o vídeo. O anime começa com o protagonista narrando o que aconteceu há 5 anos atrás, no outono, quando ele parou de sair de casa devido ao bullying na escola. E deitado no seu quarto ele falou que perdeu toda a esperança no seu futuro e começou a viver sem rumo. Depois de falar isso, a tela do seu telefone começou a brilhar, cegando ele. Logo após ele apareceu em frente uma mulher loira, parecendo ser uma deusa, e no que aparenta ser o céu. Ela parabenizou o protagonista porque ele foi selecionado para uma reencarnação. O protagonista não acreditou no que estava ouvindo porque pensou que teria morrido no seu quarto. Só que a deusa disse que nesse mundo onde ele reencarnaria a magia era tudo, e decidiu conceder a ele grandes poderes com os quais ele poderia viver confortavelmente, sugerindo que ele aproveitasse. O protagonista, sendo um pouco ousado, pediu que sua nova vida fosse boa, calma, e para que pudesse ver anime, jogar videogame e ainda adormecer sem se preocupar com nada. Eu quero saber quem não quer uma vida assim. Então, bem animada, a deusa disse que estava na hora de reencarnar. Uma luz bem forte apareceu e de repente a gente é transferido para um berço dentro de um castelo. O prota disse que planejava morar em qualquer lugar graças aos seus poderes, só que ele não esperava ter que recomeçar como um bebê recém-nascido. A primeira coisa que ele viu foi seu pai e sua mãe chamada Giselotte, e ficaram maravilhados com o novo príncipe que trouxeram ao mundo. Além disso, ele estava bem feliz porque a criança tinha um emblema real do lado esquerdo do seu peito. Além disso, o protagonista ficou muito feliz em ver que seus pais eram incríveis. E ele logo pensou que seria o 8º filho e não precisaria fazer nada. O rei disse então que era hora de começar o exame de magia. O feiticeiro então trouxe uma bola de cristal, medindo o nível de mana do herói. E seu pai aguardava ansiosamente pelo resultado, desde que ele e a princesa derrotaram o Rei das Trevas. Eles esperavam que o protagonista tivesse um nível muito alto. No entanto, seu nível real era apenas 2, que significa que ele não tinha nenhum elemento e só podia usar a magia protetora. O rei ficou extremamente desapontado e não podia acreditar que entre ele e a princesa nasceu alguém completamente inútil. Todos ficaram indignados, incluindo seus súditos, até mesmo a princesa, que notavelmente estava muito desapontada. Então foi proposto que falassem que o príncipe Reinhard morreu durante o parto da mãe, e o rei aceitou. E o nosso protagonista não gostou nada dessa ideia, porque ele pensou que morreria logo depois de reencarnar. Isso deixou ele em desespero, já que nessa vida ele nasceu rodeado de pessoas horríveis, assim como na vida passada. O rei e a princesa são interrompidos pelo feiticeiro, diz que a medida que eles acabaram de tomar era muito trágica. Mas o pai do protagonista diz pra ele calar a boca. Mas esse protagonista tem azar, hein? O feiticeiro então ordena que o protagonista seja levado para uma floresta distante para que ele seja abandonado lá. Logo depois mostra a deusa assistindo os primeiros momentos do nosso protagonista. Só que a deusa parece angustiada e confusa por não saber o que fazer nessa situação. E de repente já estava prestes a acontecer. Então a outra deusa interrompe ela e pergunta o que está prestes a acontecer. Então ela responde que reencarnou um menino, só que deu a ele muito poder. Só que ninguém era capaz de medir esses poderes, já que os dispositivos desse mundo só mostravam 2 dígitos. Só que ao mesmo tempo ela esqueceu de dar a ele algum elemento para ele ser bom. E a outra deusa pergunta então qual foi o nível que ela deu para esse menino. E ela responde nível 1002. De volta ao mundo, Reinhard é levado numa floresta onde já é de noite. Lá nós vemos como eles abandonaram um bebê dentro de uma cesta. Nosso protagonista até tentou pensar em um plano para se livrar, só que um bebê não pode se mover, o que torna ainda mais difícil. Só que ele lembrou que poderia usar magia de barreira. Isso era o que ele estava tentando fazer. Então, olhando para o céu e imaginando, ele conseguiu fazer um cubo facilmente, o que surpreendeu a ele mesmo pela complexidade ser baixa. E assim ele começa criando diferentes formas e tamanhos, acreditando que seu único limite é a imaginação. Ele tenta usar magia de proteção em si mesmo, e acaba conseguindo e se move pelo ar, o que o deixa muito feliz. Porém, quando ele acha que tá indo tudo bem, um lobo gigante aparece entre as árvores e tenta morder o nosso prota. Mas por sorte ele consegue transformar o cubo numa barreira protetora e utilizar isso para fazer vários cubos pequenos ao redor da besta para atacá-la. Só que isso não causa nenhum dano na besta. Vendo que essa estratégia não ia funcionar, ele decidiu imaginar cubos gigantes. E usando esse cubo, ele levantou algumas árvores e jogou no lobo gigante. Embora tendo acertado esse ataque, o lobo continuou tentando lutar com ele, o que o deixa um pouco assustado. Depois disso então, ele levantou um grande pedaço de pedra e ameaçou jogar em cima da loba gigante, que surpreendentemente começou a falar. A loba estava completamente assustada. Então ela pediu que o protagonista esperasse um momento que ela desistiria. Mas o protagonista não escuta e continua atacando o lobo. Então a loba grita novamente que iria se entregar. E é nesse momento que o nosso prota percebe que é a loba que está gritando. Então a gente vê o nosso prota na frente da loba, que acaba se desculpando embaraçosamente, falando que só queria recuperar sua mana devorando a criança. Ela fala numa naturalidade e ela também acaba perguntando quem diabos era o nosso prota. Nosso protagonista Reinhard tenta falar, mas ele não consegue porque ele é um bebê. A loba fica impressionada porque o Reinhard não consegue falar, mas raciocina como um adulto. O protagonista então elabora uma estratégia e cria uma barreira que transforma seus pensamentos em som. E colocando em sua garganta ele consegue falar suas primeiras palavras
palavra sendo recém-nascido. O protagonista então decide mudar o nome que os seus pais deram pra ele, segundo ele esse nome era muito longo. Então ele se apresenta como Haruto, que rima com Goku, que nasceu em um reino distante, só que foi abandonado por ter uma pequena quantidade. Mano, a loba fica surpresa com essa afirmação e fala que eles enganaram o garoto, já que o nosso prota tinha uma mana absurda que ela nunca tinha visto em outro ser humano. Ela até perguntou se ele era a reencarnação do rei demônio. O nosso prota achou que se ele contasse quem ele realmente era, ele ficaria indefeso. Então acabou que ele decidiu mentir e falar que sim, era o rei demônio. E o lobo ingênuo acredita, já que o nosso prota transborda poder. Então a loba aceita sua derrota, deita no chão e se prepara pra morrer. Só que o nosso prota obviamente fala que não tem nada demais e que vai perdoar o lobo. Mas isso se ele não voltar a atacá-lo. Em seguida o lobo se levanta e faz uma promessa. Ele se apresenta como Frei, ou Freyr, e jura manter uma promessa de nunca atacar o protagonista. Naruto aceita essa condição e já estava indo embora. Só que por ter poupado sua vida e dado o nome a Frei, ela sente muita sorte pelo que acaba de acontecer. Só que antes de deixá-lo embora, ela fala ao nosso protagonista que um pacto entre eles poderia ser feito. O que ela faria era dedicar o seu corpo e alma para ele. Naruto fala que não queria fazer nenhum pacto e começa a flutuar pro chão. Isso deixa Frei preocupada e instantaneamente acaba perguntando o que aconteceu. Só que o protagonista fala que seu problema não se resolve facilmente, já que ele precisava de leite materno porque ele estava com fome. Isso significa que ela precisa de leite. Só que ela acha um jeito de ajudar ele e se transforma em uma mulher. Ela acabou ficando sem suas vestes. Só que isso acaba incomodando o nosso protagonista, que pede para que ela se vista. Ela pede desculpa pelo que acabou de acontecer. Só que impressionantemente o nosso protagonista conseguiu fabricar uma roupa para ela. Finalmente a Frei perguntou se ele queria ser amamentado por ela. O protagonista respondeu que sim, já que ele precisa muito para sobreviver. O problema é que a Frei começou a se despedir e começou a explicar que mamãe só dá leite depois de casar. Ela ainda completa dizendo que precisava da ajuda do prota. A Frei era ingênua por acreditar que aquilo seria possível. Mais tarde então nós vemos a Frei pedindo desculpa pelaquela situação com Haruto, ao ter dado uma esperança sem realmente poder fazer nada pelo garoto. Ele aceitou sua desculpa, já que não foi sua culpa. Então de repente a Frei ouve alguém se aproximando e pergunta se deve matá-lo. Mas o protagonista recusa e fala que na verdade você devia falar com essa pessoa, porque ela pode saber o que fazer. E logo depois é mostrado que essa pessoa era um cavaleiro. A Frei então interroga o cavaleiro e pergunta o que ele estava fazendo ali. O cavaleiro então disse que veio procurar o bebê dentro da cesta. A Frei, com tom de voz agressivo, se recusa a entregar o bebê. Isso surpreende o protagonista. O cavaleiro então questiona a Frei e pergunta que direitos ela tem para lhe pedir isso daí. De uma forma exagerada, ela começa a falar que o bebê recentemente se tornou seu mestre e portanto o Haruto pertence a ela. Só que o Haruto se preocupou quando ouviu essas palavras, já que ele não se lembra de ter concordado com algo desse tipo. O homem explica que a criança pertencia ao parente dele, apesar dele ter abandonado, agora ele veio resgatar o bebê. Frei então pergunta por que ele estava tentando resgatar algo que acabou de ser abandonado. O cavaleiro responde que é algo chamado compaixão. E além disso, ele tem certeza que o bebê está com fome. Então ele fala que trouxe leite materno dentro da bolsa. E pergunta a Frei se ela pode dar pra ele. Vendo então que tinha leite materno, Haruto pulou de alegria dentro da cesta e pediu pra Frei que ela aceitasse imediatamente. Mas ao invés dela ter ficado feliz, ela ficou com raiva porque ela achou que ele só trouxe o leite porque ela não pode dar o leite pro nosso protagonista. Haruto então se decepcionou ao saber que a Frei não estava ouvindo o que ele estava pedindo. E ele insistiu em aceitar rapidamente porque ele estava morrendo de fome. O homem misterioso fala que ele não se importa com o leite que ela produz. Mas é evidente que ela não é capaz de criar um humano. Frei fica chateada com o que acabou de dizer e acaba questionando o senhor novamente pelo interesse com a criança. Só que ele acaba respondendo que isso é por motivos pessoais, porque sua esposa já ficou grávida, só que o seu filho nunca chegou a nascer, porque ele sabe que abandonaram essa criança por falta de potencial. Isso não combina com ele. No seu ponto de vista, todos devem ser capazes de experimentar os benefícios da vida. E isso é tudo com que o bebê se preocupa. Enquanto isso, Haruto se contorce na cesta devido à fome. E a Frei não está ouvindo e sim chorando devido à história triste que o senhor contou. Ele olha pra ela de uma forma muito estranha, porque ele achou que ela não faria um acordo com uma criança. Mas o senhor então propõe um contrato com a Frei, falando que se ela quiser que o bebê continue sendo seu mestre, ela deveria então se tornar sua ajudante. Frei então aceita o acordo devido à circunstância que o bebê se encontra. E ela diz que irá com ele pra cuidar do bebê. Então o cavaleiro destrói a cesta do garoto e ordena que a Frei destrua suas roupas pra envolver ele com outra roupa. Então o cavaleiro misterioso cria uma cena ali pra quem encontrar os restos mortais do bebê se confundir. Enquanto eles caminhavam pelo bosque, Haruto pede pra Frei que o alimente, mas ela acaba se recusando porque ele vai beber só o leite dela. Depois dessa cena a gente vai pra 9 anos no futuro. Então a gente se encontra no castelo, onde a gente observa a família do Haruto e Frei. Vemos a sua mãe, a sua irmã e seu pai. Ele nota como Haruto cresceu. O prota até conta que seu plano era sair de lá quando tivesse amamentado, mas acabou que ele encontrou uma boa família e decidiu ficar. Porém tem algo que ele se preocupa. O protagonista sente que sua irmã o odeia e que eles estão sempre bravos um com o outro. E então a Frei interrompe, falando pra ela se esforçar pra animar o mestre Haruto, e depois serve a comida pra toda a família. A menina pede pra Frei brincar com ela mais tarde, só que a Frei recusa automaticamente, mas o Haruto ordena que brinque com ela. Enquanto o protagonista observa as duas brincando pela janela, a sua mãe chega e fala pra ele não se preocupar com a Charlotte não gostar dele, e fala que ela não interage com ele por causa da sua timidez.
timidez. E ela também fala que tem a solução e sugere que ele faça algo legal para mostrar pra ela que ele é um bom irmão. Depois ela acabou repreendendo ele seria o próximo herdeiro do país e ao invés de se trancar no seu quarto, ele brincar com a sua irmã. Na próxima cena então, o protagonista está no seu quarto e está pensando em se tornar independente. Enquanto isso, nós vemos dois dele. Um deles é a magia de proteção, que estava preparado para quando ele sair, mas não conseguia falar ou se mover. Então seu pai bateu na porta e chamou ele para treinar no uso da espada. Porque já que o Haruto tem pouca mana, ele deve aprender. Embora isso não interessasse a ele. Então o pai dele pergunta o que te interessaria. Então ele responde que tem algo que ele gosta, que é a magia antiga, que faz ele feliz. Ele já imaginou que seria isso, mas ele não libera o garoto do treino de espada facilmente. O treino já começa e o protagonista analisa todas as situações. Seu pai era um guerreiro experiente chamado O Destruidor. E o garoto criou até uma barreira ao seu redor que era para proteger dos seus ataques. No entanto, ele atacou e esqueceu de proteger sua espada também, causando um grande impacto que surpreendeu o pai dele. O pai dele tentou atacar ele, só que ele conseguiu se esquivar. E o pai dele começa a falar que a menos que o cara tivesse o nível 30, ele não conseguiria desviar desse ataque. O nosso prota até estranho. Desde então ele tentou medir seu poder, mas ainda era o mesmo. 2. O protagonista fala pra gente que o poder mais alto conhecido era 77. Então ele acha que não pode ter alguém com mais de 1000. Ele deduz que devido à sua falta de elementos, ele pode usar magia de uma forma mais eficiente. E mesmo depois disso, o pai dele diz a ele para continuar o treinamento de espadachim. Mais tarde, o cavaleiro comenta sobre o treinamento com a sua esposa e diz a ela que o Haruto é a reencarnação do Rei Demônio. Ele falou para manter esse segredo. E essa situação pode ser devido a um membro da família real que teriam relações com o inferno. E para mais uma explicação possível, era o emblema que o Haruto carregava no peito. E o episódio vai finalizando com a irmã do protagonista ouvindo tudo que eles falaram. A mãe do Haruto ficou preocupada com tudo que ouviu e o pai do Haruto consola ela. Então é isso, rapaziada. Esse é o final do episódio dessa temporada de anime. Se você quiser que seu anime apareça no próximo vídeo, é só comentar aqui embaixo. E se caso você não for inscrito, se inscreve aí embaixo. E também deixa o like para não perder nenhum episódio novo que sair. Então é isso, até o próximo vídeo.